O brinde que não era meu. O restaurante tinha aquele brilho artificial de lugar caro, onde os talheres reluzem mais que os sorrisos. Eu ajustei o vestido, aquele verde esmeralda que ele sempre dizia ser meu tom, e fingi não ver a maneira como seus dedos tamborilavam na mesa, nervosos, como se o próprio ar estivesse pesado demais para respirar. 20 anos. 20 anos e ele tinha escolhido aquele lugar, com suas toalhas engomadas e garrafas de vinho que custavam mais que o meu salário, para me dar um presente que não era um presente. Ela chegou com um vestido vermelho tão justo que parecia pintado na pele. Não era a primeira vez que a via, já a tinha flagrado nos olhares furtivos dele, nos jantares de última hora que coincidiam com suas viagens a trabalho. Mas ali, naquela mesa redonda onde cabiam 6 pessoas e só éramos 3, ela se sentou como se o lugar fosse dela. Como se eu fosse a intrusa. O garçom serviu o champanhe com uma reverência exagerada, como se estivesse coroando um rei. Meu marido levantou a taça, os olhos brilhando com uma alegria que não era para mim. A vida, disse ele, a voz grossa de algo que não era álcool. As escolhas que nos definem. Seus dedos roçaram os dela ao baixar o copo. Um gesto pequeno, íntimo, como se estivessem sozinhos no mundo. Eu não bebi. Só observei o líquido dourado tremeluzir sob as luzes, pensando em como o veneno também pode ser bonito. 20 anos, falei finalmente. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. É muito tempo para descobrir que o homem com quem dividia a cama não sabe nem mentir direito. Ele congelou. A taça parou a meio caminho da boca, os olhos arregalados como se eu tivesse jogado água fria em seu rosto. Ela, ao menos, teve a decência de corar. Carla, não é o que parece, gaguejou. Claro que não, concordou ela com um sorrisinho que devia ser sedutor, mas saiu torto, como tudo naquela noite. É muito pior. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que dá para cortar com a faca de prata ao meu lado. Os outros casais à volta riam, brindavam, comemoravam coisas que ainda faziam sentido. Eu me levantei, passei a bolsa no ombro e peguei a garrafa de champanhe pela garganta, como se fosse o pescoço dele. Fiquem com a conta, disse, já me afastando. Afinal, vocês dois merecem comemorar. Sozinhos. A porta do restaurante bateu atrás de mim com um estalo seco. Do lado de fora, o ar estava fresco, quase frio. Respirei fundo, sentindo o gosto amargo do vinho que não bebi. 20 anos. E eu finalmente tinha aprendido a diferença entre um brinde e uma despedida. A rua estava vazia, iluminada apenas pelos postes que lançavam círculos amarelados no asfalto molhado. Não tinha chovido, mas o ar úmido grudava na pele como um aviso. Caminhei sem rumo, os saltos batendo no chão em um ritmo irregular, como se cada passo fosse uma palavra que eu não conseguia dizer em voz alta. A garrafa de champanhe, ainda pela metade, pesava na mão. De vez em quando eu a levantava até a altura dos olhos, observando o líquido dourado balançar dentro dela, hipnotizante. Era o tipo de coisa que ele teria chamado de poético, aquela palavra que usava para disfarçar quando não entendia algo ou não queria se importar. Uma risada seca escapou da minha garganta. Poético. Como se a vida fosse um livro de capas duras, cheio de metáforas bonitas, e não essa bagunça de páginas rasgadas e manchas de café. Virei à esquerda sem pensar, entrando numa rua mais estreita, onde as sombras se esticavam como dedos longos tentando agarrar alguma coisa. Ou alguém. O cheiro de comida frita e cigarro vinha de um bar no canto, a música alta e distorcida vazando pela porta entreaberta. Por um segundo, considerei entrar, afogar o resto da noite em doses baratas e conversas mais baratas ainda. Mas algo me segurou, talvez o cansaço, talvez a certeza de que nenhuma quantidade de álcool apagaria a imagem deles dois, tão próximos que os corpos quase se fundiam, como se fossem uma única pessoa que eu nunca tinha conhecido direito. Encostei-me na parede fria de um prédio, deslizando até o chão. O vestido, que antes parecia elegante, agora colava nas minhas pernas como uma segunda pele desconfortável. Tirei os sapatos e os joguei ao lado, sentindo o alívio imediato dos dedos livres. A garrafa fez um som surdo ao tocar o cimento. Não quebrei. Não chorei. Só fiquei ali, olhando para as luzes da cidade piscarem lá no alto, como estrelas que tinham esquecido de morrer. Alguém passou por mim, um homem com um casaco surrado e um cachorro magro no rastro. Ele não olhou, não falou, só seguiu em frente, como se eu fosse mais uma sombra na calçada. O cachorro, porém, parou, cheirou o ar na minha direção e depois continuou, como se também tivesse decidido que eu não valia a pena. Bom garoto, murmurei, sem saber se era para o animal ou para mim mesma. O celular vibrou no fundo da bolsa. Não tirei. Sabia quem era, ou quem não era. As mensagens se acumulariam, primeiro preocupadas, depois irritadas, finalmente indiferentes. Era sempre assim.
O ciclo da culpa, da raiva, do esquecimento. Desta vez, porém, eu não ia responder. Não ia explicar. Não ia me desculpar por ter finalmente entendido que algumas coisas não têm conserto, nem com cola, nem com promessas, nem com o tempo. Levantei-me devagar, peguei os sapatos e a garrafa. Andei até a esquina, onde um táxi estava parado com o motor ligado, o motorista cochilando ao volante. Bati na janela. Ele acordou sobressaltado, espreguiçou-se e abaixou o vidro. Aonde a senhora quer ir? Perguntou com uma voz rouca de quem fumava demais e dormia de menos. Olhei para frente, como se a resposta estivesse escrita em algum lugar na escuridão. Para longe daqui. O motorista me olhou pelo retrovisor, os olhos semicerrados como se tentasse decifrar se eu era uma cliente ou um problema. Não disse nada, apenas assentiu e engatou a marcha. O carro arrancou com um solavanco, e a cidade começou a deslizar para trás, as luzes dos postes se fundindo em riscos amarelados, como cicatrizes mal costuradas. Eu me encostei no banco, sentindo o couro quente e gastado colar na minha pele. A garrafa, ainda pela metade, pesava na mão. Dava voltas nela entre os dedos, observando o líquido âmbar refletir as luzes que passavam. O motorista ligou o rádio em volume baixo, uma voz feminina cantando algo sobre amor e perda, aquelas coisas que todo mundo conhece mas ninguém sabe explicar direito. A senhora tá bem? Ele perguntou depois de alguns quarteirões, sem tirar os olhos da estrada. Menti porque era mais fácil do que tentar explicar que bem, era um lugar que eu não conhecia mais. Ele não insistiu. Homens como aquele já tinham visto de tudo, choros no banco de trás, brigas, gente que subia com uma mala e descia com duas ou vice-versa. Sabiam que algumas perguntas não levam a resposta nenhuma, só silêncios mais longos. O carro seguiu pela marginal, o rio escuro e quieto do lado esquerdo, como um espelho que não refletia nada. Pensei em todas as vezes que tinha olhado para aquele mesmo rio com outras pessoas em outras noites, quando ainda acreditava que dá para consertar o que está quebrado só porque a gente quer muito. Agora, a água parecia mais espessa, como se guardasse segredos que eu não tinha coragem de perguntar. Para onde exatamente? O motorista tornou a perguntar quando chegamos a um trevo, as placas indicando saídas para lugares que soavam como nomes de promessas antigas: litoral, serra, interior. Qualquer lugar que não seja aqui, repeti, e dessa vez ele não questionou. Virou à esquerda em direção à serra. A estrada começou a subir, as curvas apertadas fazendo o carro rende os pneus. As luzes da cidade desapareceram de vez, engolidas pela noite. Só ficaram os faróis cortando a escuridão, iluminando pedaços de asfalto mato, o ocasional par de olhos brilhantes de algum animal que fugia antes que a gente pudesse ver o que era. A garrafa ficou vazia. Joguei-a no chão do carro sem cerimônia, ouvindo o vidro rolar. O motorista não disse nada. Talvez estivesse acostumado com gente que deixava coisas para trás. Tem um posto daqui a uns 20 quilômetros. Ele avisou depois de um tempo. Se quiser parar, tomar um café, coisa assim. Balancei a cabeça. Não queria café. Não queria parar. Queria só que a estrada não acabasse, que a noite durasse o suficiente para que, quando o sol nascesse, eu estivesse em algum lugar onde ninguém me conhecesse, onde as memórias não colassem nas paredes como mofo. O carro continuou subindo. O ar ficou mais frio, e eu senti a pele arrepiar. Pela janela aberta entrava o cheiro de terra molhada, de folhas, de algo vivo e indiferente à minha existência. Era reconfortante, de certa forma. O mundo não parava por causa de ninguém. A senhora tem onde ficar? O motorista perguntou, dessa vez com um tom diferente, como se estivesse medindo se devia se importar ou não. Não respondi, e foi a primeira verdade que disse naquela noite. Ele assentiu, mais para si mesmo do que para mim, e apertou um pouco mais o acelerador. Os quilômetros passavam, e eu deixava que levassem junto tudo que não servia mais, as desculpas ensaiadas, os números salvos no celular, a esperança boba de que alguma coisa, em algum momento faria sentido. Quando o posto apareceu à frente, com suas luzes fortes e o letreiro piscando aberto 24 horas, o motorista reduziu a velocidade, mas não parou. Seguiu em frente, como se soubesse que eu não queria ser salva, só levada. Tem uma pousada uns 5 quilômetros adiante, ele disse. Não é grande coisa, mas é limpa. A dona é uma conhecida minha. Não perguntei como ele sabia. Talvez fosse daquele tipo de homem que colecionava endereços de pessoas que precisavam desaparecer por um tempo. Ou talvez só fosse um cara que dirigia a tempo demais e tinha aprendido a reconhecer quando alguém estava fugindo. Tudo bem, murmurei. Ele não respondeu. A estrada agora era uma linha reta, ladeada por árvores que se fechavam sobre nós como um túnel. O silêncio dentro do carro era denso, cheio de coisas não ditas.
Mas, pela primeira vez em muito tempo, não doía. Quando a pousada apareceu, era uma construção baixa de madeira escura, com varandas cheias de vasos de samambaias. Uma luz amarela queimava sobre a porta, como um farol para quem não tinha mais porto. O motorista parou o carro, desligou o motor e se virou para mim. A dona chama Marisa. Diga que o Zé mandou. Assenti, tirando as notas amassadas da bolsa. Ele recusou o dinheiro com um gesto. Paga ela, disse. E toma cuidado com as escadas. Elas rangem. Saí do carro sem agradecer, porque algumas coisas não cabem em palavras. A porta da pousada se abriu antes que eu batesse, e uma mulher de cabelo grisalho preso em um coque desarrumado apareceu no batente, enxugando as mãos em um pano de prato. Você deve ser a moça do Zé, ela disse, sem surpresa. Quartos vagos só tem o 3 e o 7. O 3 tem vista para o vale. Escolhi o 3. Não por causa da vista, mas porque era o primeiro número que me veio à cabeça. Marisa me levou pelo corredor, os pisos de madeira gemendo sob nossos passos. O quarto era pequeno, com uma cama de ferro, um criado mudo e uma janela entreaberta. O ar cheirava a lenha queimada e algo doce, como ervas secas. Banheiro é no fim do corredor, ela avisou. Água quente só até às 10, café da manhã às 7. Não perguntei que horas eram. Não importava. Quando ela saiu, fechei a porta e me encostei nela, escorregando até o chão. A noite do lado de fora era tão quieta que dava para ouvir o vento nas árvores, um som que não era triste, só era. Respirei fundo, como se estivesse aprendendo a fazer isso de novo. Do lado de fora, o motor do táxi ligou, o ronco se afastando até sumir. Zé não tinha perguntado meu nome. Marisa não tinha perguntado de onde eu vinha. E pela primeira vez em muito tempo, ninguém parecia esperar nada de mim. Deitei na cama sem tirar os sapatos, olhando para o teto, onde a luz da lua desenhava formas que não significavam nada. Fechei os olhos e deixei o cansaço me levar, sabendo que quando acordasse, o mundo ainda estaria lá, quebrado sim, mas inteiro do jeito que só as coisas que não têm conserto conseguem ser. A manhã chegou sem aviso, como sempre. Um raio de sol bateu direto no rosto, quente e insistente, e eu abri os olhos com a sensação de que algo tinha mudado, embora nada tivesse. O relógio de parede marcava 8h20. O barulho da rua já estava lá, buzinas, vozes, o arrastar de pés de quem passava devagar demais para estar com pressa. Levantei-me com o peso de um corpo que não era mais meu ou que nunca tinha sido. Os sapatos ainda estavam nos pés, a sola suja de terra seca, como se eu tivesse andado por lugares que não existiam nos mapas. Na pia, a água fria queimou as mãos enquanto eu molhava o rosto, como se pudesse lavar também a memória da noite anterior, ou das noites antes dela. Na cozinha, o café estava frio. Não me lembrava de tê-lo feito. Talvez Marisa tivesse deixado antes de sair, um gesto que não era gentileza, só um hábito antigo, como fechar a janela quando chove. Bebi mesmo assim, sentindo o gosto amargo subir pela garganta e se misturar ao resto. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. As pessoas passavam pela calçada com sacolas, crianças, cachorros, como se o mundo não fosse uma coisa frágil, prestes a se desmanchar a qualquer momento. Eu as observava pela fresta da cortina, sem inveja, sem nada. Apenas esperando que o dia passasse, como se o tempo fosse um rio que eu pudesse deixar levar sem precisar nadar. À tarde, o telefone tocou. Não atendi. Não era para mim, ou se fosse, já não importava. A campainha soou 3 vezes antes de silenciar. Depois o silêncio voltou, mais denso do que antes, como se algo tivesse sido dito e eu tivesse escolhido não ouvir. Quando a noite caiu de novo, não acendi as luzes. Fiquei sentado na cadeira da sala, olhando para a parede onde antes havia um quadro, um daqueles quadros baratos, de paisagens genéricas, que Marisa tinha pendurado anos atrás. Agora só restava a marca retangular do sol no reboco, um vazio que não doía só estava ali. Pensei em Zé no táxi que tinha me trazido até ali. Será que ele ainda dirigia pela cidade, levando pessoas para lugares que elas achavam que queriam ir? Será que Marisa tinha chegado onde pretendia, ou se tinha parado no meio do caminho, como eu? Não havia respostas, e isso estranhamente era um alívio. Porque às vezes a única coisa que se pode fazer é ficar parado, deixar o vento passar por você como passa pelas árvores, sem pressa, sem promessas. Só porque é assim que as coisas são. Deitei no chão, dessa vez. O tapete cheirava a poeira e a algo mais antigo, como se o tempo também deixasse rastros. Fechei os olhos e ouvi de longe o latido de um cachorro, o riso de alguém que não conhecia, o som de uma porta batendo. E por um instante, antes que o sono me levasse, pensei que talvez não houvesse nada de errado em estar quebrado. Talvez fosse só outra forma de estar inteiro.